No século XIX, a Europa vivenciava um intenso movimento de emigração. A região da Germânia, em particular, era afetada por desafios como a instabilidade política, o êxodo rural e a superpopulação nas cidades. Esses fatores, aliados à propaganda do governo brasileiro sobre terras férteis e a promessa de uma vida melhor, incentivaram muitos alemães a buscar novas oportunidades no Brasil. Em 1824, o Rio Grande do Sul recebeu a primeira leva de imigrantes alemães que se estabeleceu na colônia de São Leopoldo, considerada o berço da imigração alemã no Brasil. Outras cidades também acolheram esses imigrantes, dando origem à região conhecida como Colônias Velhas. O crescimento da população e a necessidade de mais terras para a agricultura impulsionaram a formação de novas colônias, e os imigrantes se viram obrigados a desbravar outras regiões do estado. Foi nesse contexto que muitos alemães se aventuraram em direção ao Alto Jacuí, uma região de terras férteis e paisagens exuberantes. Habitada até então apenas por povos indígenas, a região exigiu dos imigrantes um esforço árduo para desbravar matas densas e encontrar locais para se estabelecer. Às margens de uma lagoa, em formato triangular, encontraram um local para construir suas casas e plantar suas lavouras. A lagoa, que se tornou um ponto de referência para os viajantes, deu origem ao nome do lugar, Lagoa dos Três Cantos. Os tropeiros, quando passaram pela nossa região, começaram a dar nomes de coisas que encontravam. Lagoa dos Três Cantos, no trilho, o nome já diz tudo, era uma lagoa. E era uma forma de localizar por onde eles passavam ou onde eles se encontravam em certo dia ou em certas semanas. Para que serviram essas estradas? Para levar burros e charque para São Paulo. Na nossa região, os primeiros alemães que aqui chegaram antes de 1890, no lugar hoje denominado Vila Seca, de Lagoa dos Três Cantos. Por ali entraram para formar a localidade de Boa Vista. Até hoje se chama Boa Vista do Guilherme, por ele ter sido o primeiro a chegar ali. Meu bisavô, ele vindo da Alemanha, emigrou da Alemanha para o Brasil, e consequentemente ele veio parar aqui nessa região. Por que Boa Vista do Guilherme? Como o nome dele era Friedrich Wilhelm Kimpel, Friedrich traduzindo fica Frederico, né? Wilhelm Guilherme, tá? Então pegou mais o Guilherme. E por que Boa Vista? Porque era uma localidade alta onde se enxergava muito longe, não é qualidade de visão, é Boa Vista, eles fizessem uma vista bonita, sabe? Uma vista que se enxergava bem longe, né? Eles não eram só alemães, tinha italianos, suíços, holandeses, várias etnias, porque antes existia o Império Alemão. E daí todo mundo que falasse alemão, que era daquela região, era considerado alemão. Eles vieram primeiro, vindo da região da Alemanha, do Império Alemão, passaram pelo Rio de Janeiro, que todos os imigrantes passavam, daí eles vinham do Rio de Janeiro com outro barco até o Rio Grande do Sul. Daí ali eles se fixaram na região de São Leopoldo e arredores. E por muitos anos ali eles ficaram, só que as famílias cresceram. Os filhos não tinham mais terra para comprar ou para colocar. Então o que fizeram? Começou o coronel Alberto Schmidt, ele veio, demarcou a região do Alto Jacuí, a colônia do Alto Jacuí. E dentro dessa colônia Alto Jacuí, ele demarcou o núcleo Geriza. E as pessoas vieram, alguns, de trem até Carazinho, e outros vieram em cima de cavalo, em cima de carroça puxadas a cavalo, com a mudança dentro de caixas, para se estabelecer no núcleo, o Geriza, porque ali tinha terras férteis, tinha água em abundância
E como a nossa região tinha muita árvore que eram pinheiros, e pinheiros grandes, e isso facilitou para que eles, derrubassem o mato e se usavam dessa madeira para fazer as primeiras casas, até lascarem telhas para cobrirem as suas casas nos seus galpões. Meus avós foram os primeiros moradores da Linha Glória. Eles chegaram lá da Colônia Velha, né, no ano de 1899, e então foi o Francisco Scheffel e a sua esposa Maria Haupt. Eles vieram acompanhados de 2 filhos, o José e a Ludmila, e aí eles fixaram residência na Linha Glória. E aí o nome Linha Glória surgiu porque quando eles começaram a vir para cá, aí eles foram desbravando, né, um facão, e aí eles foram falando, né, que abrindo o caminho, e ali tinha um rio, então deram o nome de Glória, e daí eles falaram, essa linha então vai para o Rio da Glória. A Linha Cinco Irmãos é uma localidade onde em 1901 chegaram uma família Morgenstein. Ela era composta por 5 homens e 2 mulheres. A saga dos primeiros imigrantes alemães em Lagoa dos Três Cantos foi marcada por desafios e dificuldades que testaram sua resiliência e determinação. O governo central do Rio de Janeiro deu para eles algumas ferramentas, deu para eles algumas sementes, e eles vieram primeiro para derrubar mato, dormiam dentro do mato os primeiros meses, até que conseguiram fazer sua casinha, começar a plantar. O meu bisavô, ele comprou uma área bem extensa de terra e foi colonizando, né, para povoar a região lá, e isso surtiu um efeito bem interessante, né? Acrescentar era a dificuldade que a família do meu bisavô enfrentou no vir de São Pedro do Sul para cá. Num primeiro momento vieram só os homens para cá, para abrir mato, para construir uma cabana, um lugar, uma casa, alguma coisa para eles ficar, para eles se estabelecerem. E eles vieram de carroça de boi, e outros voltaram para buscar a mudança, para buscar as mulheres e as crianças. E nessa andança, nessa volta, adoeceram os bois, e eles não puderam viajar de volta para cá. Eles ficaram 3 meses sem notícia um do outro, se estavam vivos, se estavam mortos, se estavam sadios, se estavam doentes. Os que estavam aqui, estavam trabalhando aqui, não sabiam notícia de lá, e os de lá estavam lá tentando sarar os bois para poder vir, e não sabiam notícia dos que estavam aqui, né? Veja que situação. Hoje você faz um bate e volta num dia só, né? Que eles fizeram um buraco no chão, no meio do mato, para dormir, para os bichos não pegar. Daí eles faziam um sistema de mutirão para derrubar a mata, para construir a casa, para construir o galpão, um vizinho ajudando o outro. Existia muito espírito comunitário. Pelo que a gente sabe das entrevistas, era chão batido, as tábuas eram serradas braçalmente, com serrotes, as telhas eram cortadas em cepos de pinheiro, lascadas, depois pregadas em cima das suas benfeitorias. O pai nasceu no Rio de Janeiro, 4 anos eles mudaram para Porto Alegre, depois eles vieram aqui para cima. Eu fui na aula com 8 anos, não sabia nada em brasileiro. Daí em 1904 teve uma crise de fome, onde os gafanhotos comeram tudo que tinha, aí só ficou a mandioca debaixo da terra. E depois em 1910 também houve outra crise, desta vez então foram os ratos que destruíram toda a plantação, porque a única coisa que eles tinham para comer, naquela época ali que deu essas crises, era farinha de mandioca. As casas, construídas com madeira serrada à mão e cobertas de tabuinhas, eram simples e rústicas, feitas no chão batido, mas representavam um lar e um refúgio seguro em meio à natureza selvagem. A locomoção também era um desafio, com cavalos e carroças puxadas por bois. A iluminação era precária, com o uso de carbureto, lampiões de banha e querosene. Primeiros lampiões eram tudo com banha. A banha que alimentava o lampião.
E depois veio o querosene e aí começou a melhorar a vida desse pessoal. Apesar de todas as dificuldades, os imigrantes alemães não se deixaram abater. Com muito esforço, união e fé, foram construindo uma nova vida naquelas terras, preservando sua cultura e tradições e contribuindo para o desenvolvimento de Lagoa dos Três Cantos. Mas aí foram em direção a Kronenthal, em português Vale das Coroas, chamada assim porque era uma floresta fechada de pinheiros. Tinha uma comunidade forte, unida, nos anos de 1895. Era uma localidade muito desenvolvida na época. Mas o local, a cidade de Lagoa dos Três Cantos era muito pequenininho. Mas eles sentindo que a posição geográfica de Lagoa dos Três Cantos era muito melhor, esse comércio tudo começou a vir embora da Kronenthal. Por exemplo, a igreja, na sua torre do sino, as duas paredes internas eram bibliotecas alemãs. Tinha dezenas ou centenas de livros. Eu cheguei a conhecer quando era criança. 1912, por aí, 13, construíram de madeira a primeira igreja. E aí eles se juntaram e tinha madeira à vontade e aí conseguiram fazer a primeira igreja. Majoritariamente cristãos, os alemães construíram igrejas evangélicas e católicas, que conviviam em harmonia, respeitando a fé e a crença uns dos outros. Depois que veio mais gente, eles tinham que também tinham as crianças e tudo, né? Depois mais, daí eles faziam as casas, né? E daí em dia de semana servia como escola e em final de semana como igreja. Inicialmente era tudo dentro da casa, até em 1915, então quando a comunidade católica fundaram uma comunidade. No começo as aulas eram feitas pelos pais, porque ainda não havia professor. Depois, os primeiros professores que surgiram, que realmente entendiam do assunto, foram os pastores, foram os responsáveis pelos todos os primeiros registros. No meu livro, o meu levantamento, eu fiz porque existia, por exemplo, todo o nascimento, a comunhão, o casamento, os filhos, cada família tinha uma página num livro que devia ter umas 500 páginas. As aulas eram em alemão. Quem era de família italiana em casa falava italiano. Depois, mais tarde, que daí acho que foi na época da Getúlio Vargas, que foi obrigatória a língua portuguesa, mas no começo foi tudo em alemão. A cultura e o esporte eram muito valorizados, e muitos clubes, salões de festa e corais foram criados. Todos eles tinham um músico na família. Isso era violão, bandoneão, saxofone, trombone, todos tinham. E quando se encontravam, tinham os corais deles, mas sempre tinham os músicos junto. E todas as músicas, naturalmente, eram alemãs, né? Mas os bailes eram muito respeitosos, no sentido assim, eu ainda consegui ver isso no meu tempo de rapazote. Eu ainda presenciei que num baile só podia dançar de terno e gravata. Em cada localidade, o Kerp era a data da fundação da comunidade. Os alemães tinham o Kerb, que cada comunidade tinha a sua data. E aí eles faziam 2 para 3 dias de festa, onde familiares de outras comunidades vinham participar dessa festa. Para fazer música, precisa gostar.
Claro, precisa também ter aquela quedinha para isso. Entre os grupos culturais que se destacam na história de Lagoa dos Três Cantos, podemos citar o grupo folclórico Cultivando o Passado, com suas danças típicas alemãs. A Sociedade Recreativa Sempre Unidos, com seus corais, e o Núcleo Cultural do município. O grupo de danças folclóricas foi fundado em 1982 nas dependências da Escola Estadual Joaquim José da Silva Xavier, por pais, professores e alunos. Inicialmente, o grupo promovia a cultura gaúcha entre crianças e jovens. No ano seguinte, os coordenadores sentiram a necessidade de incentivar as novas gerações a não esquecerem suas origens alemãs, tornando o grupo uma fonte de resgate histórico e colonial. Em 1982, foi aqui na escola estadual do município que um grupo de jovens, professores, familiares, então resolveram criar um grupo. Mas no início não era dança alemã, era dança gaúcha, tradicionalismo gaúcho, teatro e outras danças. E foi em 83, então, que, passado esse tempo, que então se consolidou só grupo de danças alemãs. O senhor Evaldo Gegnagel, né, que foi um dos que apaixonados, né, por cultura, ele foi um dos precursores assim que foi atrás de material, que foi atrás da vestimenta alemã, e foi o seu Evaldo que instruiu então o Mauri, que era jovem na época, né, e o Mauri acabou sendo um dos melhores, né, coordenadores de dança de toda a região. Então, tanto no Metoque como Ibirubá, interior de Itapera, 15 de novembro era o seu Mauri, que era o professor. Os fundadores, assim, foram primordiais, né, na fundação, lá quando ainda era na escola, do seu Evaldo Gegnagel, né, e o Mauri Schumann. Né, exímios professores assim que despertaram esse interesse, esse amor pela cultura, pelo grupo folclórico, e começaram a promover o grupo folclórico para fora do município, para fora da região. Foi feita uma pesquisa que os primeiros imigrantes que vieram para cá eram famílias originárias da Westfália, né, uma região da Alemanha, de Hunsrück e também da Pomerânia. Então nós, dentro do acervo, né, de trajes do grupo folclórico, tem trajes dessas regiões. Manter grupos culturais não é uma tarefa fácil e percalços sempre farão parte de suas histórias. O grupo passou por um momento de dificuldade e quem assumiu foi o senhor Leandro Kempf e a Cleomara Simon, né, que daí reergueram, isso foi ali em 2005, 2006, que reergueram o grupo, né, e fizeram de novo desde o começo, convidar os integrantes, né, e em 2007, então, o Leandro e a Cleomara decidiram dar um tempo no grupo. Foi quando, então, o meu irmão assumiu a coordenação e disse: Cris, vamos assumir. E eu fiquei apavorada na época, eu pensei assim, eu adoro isso, mas nossa, assumir a coordenação do grupo. O grupo passou a representar Lagoa dos Três Cantos em diversos festivais pelo Brasil e pelo mundo. A Sociedade Recreativa Sempre Unidos surgiu da união dos corais distintos, o Imergen, composto apenas por homens, e o Lira. A união dos grupos impulsionou o desenvolvimento dos cantos corais. Meu pai sempre falava, os vizinhos deles fundaram um coral lá no interior do Linha Colorado. Aí estavam vários anos, parece que até 1936. Daí se uniram aqui com o Coral de Lagoa. Convidaram para
cantar no coral porque a nossa família é de cultura, né? Meus tios ali, todos eram coralistas. Nós tínhamos um encontro de corais na nossa comunidade, daí os convidados, daí nós retribuímos uma visita para eles. Como é bom ficar com as pessoas que tu não conhece, tu faz uma amizade assim, muito, muito boa. Se eu pensar em comunidade, né, desde jovem eu estava junto, envolvido com diretoria já e tal. Já houve bastante, como tem duas comunidades, a católica e a evangélica, né? Então, desde que eu me conheço por gente, essas festas, né, esses encontros eram feitos de forma ecumênica, né? Então, bem, digamos assim, harmonioso, né? As duas comunidades bem unidas, né? Em 1931 foi fundada a primeira, né? Depois, em função da guerra, em 1948, aqui tem a data, 23 de novembro de 1948, se fundou a Sociedade de Cantores Glória, né? Essa nova denominação. Mas que, na verdade, era só documentos, né? Porque, na verdade, ele surgiu em 1931. Nós trabalhava de dia até de noite na lavoura, de noite tomava banho, comia uma coisinha, nós ia longe, às vezes nós tínhamos um trator, temos ainda um trator, mas daí tinha uma carrocinha, os moradores iam junto, nós ia longe de noite cantar. O pai tocava gaita e nós ensaiava hinos de igreja. Isso era tão divertido. Hoje em dia, qual é a família que se visita ainda? Então aí com 13, 14 anos eu já estava iniciando nos cantos corais, né? É muito bom, que é um trabalho que tu vai estar apresentando um trabalho que tu realiza, tu vem ensaiando, às vezes meses, tu se prepara uma semana antes, nosso ensaio na terça-feira, tu se prepara naquela terça-feira para naquele domingo ir lá apresentar para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquelas pessoas de outros cantos corais que estão lá, mostrar o teu trabalho. Então, quando dá certo, fica realizado, né? Hoje, o grupo realiza o encontro de corais com a participação de diversos corais do estado e do país. O Núcleo Cultural do município é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem a missão de integrar, incrementar e desenvolver atividades culturais e esportivas no município. O Núcleo Cultural do município de Lagoa iniciou no ano de 92 junto com o município. Foi criado o Núcleo Cultural, que ele servia como sendo uma aliança entre as comunidades e suas entidades. O Núcleo Cultural é o principal responsável pela realização da Lagoa Fest, uma festa que acontece em março e é considerada uma das principais expressões culturais germânicas do Alto Jacuí. Em 2002, então, o prefeito atual, o seu Edio Schrader, então pensou em criar uma festa que valorizasse a cultura germânica, alemã. A festa conta com uma extensa programação cultural, com grupos folclóricos de danças, banda municipal, encontros de melhor idade, encontros de corais, gincanas culturais e bandas tradicionais germânicas. Hoje já estamos fazendo a 23ª Lagoa Fest. Eu estou à frente de 5 Lagoa Fest. Mas antes de mim já passaram vários presidentes também, e todos eles muito bem administrados. Hoje restam 2 corais, mais o coral infanto-juvenil, que é do município, e mais a nossa banda. O Núcleo Cultural não pode pensar só na germânica. A germânica é o foco principal a qual começou a Lagoa Fest. E trouxemos banda de rock, trouxemos DJs, trouxemos gauchesca, sertaneja, alemã, pluralidade. Com o passar do tempo, é preciso que as novas gerações assumam um papel de destaque na cultura e na liderança dos grupos culturais. E cada vez menos as pessoas jovens se interessam pela história, pelos costumes. Isso está ficando tudo de lado. Não sei até quando, pelo menos na nossa região, vão continuar os grupos folclóricos. Então, uma mensagem para as nossas crianças de hoje. Vamos pensar um pouco naquilo que o avô, que o pai, que o tio deixaram, que vocês podem voltar a fazer. O jovem também tem que ter o seu lado cultural, onde ele possa transmitir para as próximas gerações uma vida muito melhor. Cultura, coral,
dança, as músicas alemãs, isso é muito forte, né? E isso os antepassados trouxeram, né? Apesar de toda aquela dificuldade que eles passaram, isso eles cultuaram ali nos meus 7, 8 anos. Então eu comecei, né, no infantil, que tinha sempre as 3 categorias, tinha o infantil, o mirim, o juvenil e o oficial. Sempre gostei de participar. Eu dancei no mirim e no juvenil, passei todas as etapas, né, até chegar no oficial. Eu vejo o quanto isso é importante, tu despertar nas crianças desde pequenininhos a dança, a cultura alemã, né, a paixão de vestir um traje, de cuidar do seu traje, de cultivar e respeitar a sua entidade, sabe? O grupo oficial que eu tenho hoje, que foram os meu infantil lá em 2007, 2008, né, hoje faz parte do meu oficial. Esses são os jovens que começaram desde pequenos. Então, da importância, né, daquele incentivo desde pequenininho, né, a participar da cultura, a participar da dança, né. Espera que tenha mais integrantes, mas no geral é um coral de idade, né, como na maioria das vezes acontece, né, pessoas de bastante idade. Então lá no passado, quando a gente era jovem, eu já cresci com essa cultura do coral com meu pai, né, eu ia com ele, né. Mas geralmente você, quando é jovem, você pensa, tem outras perspectivas e coisas, com o passar do tempo que você começa a valorizar as coisas, né. Eu acho que assim, hoje terei que ver, com certeza nossos pais ou nossos avós vão dizer que isso é importante e a gente de repente não dá atenção. Mas o tempo vai te dizer isso, né? Que você tem que valorizar isso. Tanto cultura como o que o teu pai e a tua mãe te fala, o teu avô, né? O tempo vai te dizer o quanto que isso é importante. 7ª, 8ª série, aula de música. Isso me despertou, sabe, né? E eu, na verdade, não tenho nenhuma formação, assim, de música, mas eu tinha muito interesse, então houve, assim, cantava nos cultos junto com meus pais, com a comunidade, né? E isso me despertou, eu gostava desse canto, é uma coisa do natural, sabe, assim, né? Falar em diretoria, ninguém quer. Então é uma coisa assim que os corais estão com dificuldades, o núcleo cultural está com dificuldade de formar uma diretoria, porque hoje ninguém quer, porque é um serviço voluntário. E no serviço voluntário eu faço isso de amor à camiseta, porque eu não recebo. Muitos dizem, você recebe salário? Não recebo. Quem é da diretoria do núcleo cultural faz por amor à camiseta mesmo. Como é bonito ver pais aceitando o convite do núcleo cultural e do município em mandar os filhos para os coral e para as bandas. E isso é uma coisa que é bom, porque a geração vai continuar. A gente tem que incentivar os nossos netos, filhos, netos, bisnetos, para que eles venham e participem do núcleo cultural, dos corais, das danças germânicas, das danças alemãs. A juventude hoje está saindo muito para fora, vão para estudar e não retornam mais, né? Então hoje cria um grau de estudo e aí geralmente são contratadas para empresas de fora. Então é uma dificuldade nós ter sucessões. Pessoas acima de 80 anos que estão se terminando e nós não temos nenhum dos filhos ou netos que estão participando da comunidade como sócio, que como estão em outras comunidades. Seria muito importante essas pessoas continuar na comunidade para que a gente consiga manter ela com a tradição. Mas apesar de poucos, os jovens estão levando em frente os costumes e tradições. Morava na Linha Colorada. Pelo fato de ser uma comunidade, tinha mais crianças, então a gente ainda pegou essa época de brincar mesmo, escorregar nos barrancos, caçar coisa, tomar banho de rio, tudo mais. A minha irmã começou dançando primeiro, né, pelo fato dela ser mais velha. Eu vi o interesse, as minhas amigas também iam, e daí eu resolvi ir também. Eu comecei a dançar no grupo quando eu tinha mais ou menos 8 anos. Hoje eu já tenho 20. O grupo folclórico, ele é uma das minhas maiores paixões que eu tenho, assim, não troco por nada. A experiência que a gente tem, a troca que a gente tem, querendo ou não, a gente acaba criando uma união, né? A gente vira uma família, na verdade, e isso é muito bonito aqui em Lagoa. Justamente pelo fato de a gente já ser um município pequeno, todo mundo se conhece, então a gente cria aquela afetividade bem bacana. A gente se apresenta em algumas festividades que acontecem aqui em Lagoa
principalmente na Lagoa Fest, né, que é a nossa festa aqui do município, mas também a gente faz diversas apresentações na região toda, porque a gente faz parte de um núcleo gratificante, é uma experiência incrível, porque a gente vai muito além da dança, né? Não é apenas uma apresentação, a gente está preservando, a gente está cultivando e celebrando todos os nossos antepassados, a nossa cultura, a nossa tradição, as nossas raízes. Que aqui em Lagoa é muito interessante porque a gente já vem inserindo o grupo nas escolas, desde que as crianças, né, iniciam na escola. A Cris, ela já começa com os ensaios, então a gente faz eles pegar o gosto pela dança logo do início. Né? Então a gente tenta mostrar para eles que tem muito mais por trás da dança, por trás da nossa cultura, dos nossos antepassados, e que no final vale a pena, sabe? A gente não pode deixar se perder todo esse trabalho que os nossos antepassados tiveram. Com a base dos povoados construída e a estabilização dos moradores, o crescimento demográfico e econômico foi natural. Com isso, Lagoa dos Três Cantos emancipou-se no ano de 1992, impulsionando uma economia viva e pujante com base na agricultura. Se formou um conselho de desenvolvimento que o prefeito de Itaperá aceitou, colocamos algumas regras o que Lagoa queria, e o povo já começou a ver que o desenvolvimento vinha vindo. E aí nós formamos a Comissão Emancipacionista. E aí a coisa começou a andar e nós levamos 2 anos para concluir essa questão. Eu fui 33 vezes a Porto Alegre, tenho tudo anotado nessa política de emancipação. Custou muito suor. Quando Lagoa emanciparam 94 municípios. Na noite antes da promulgação, estava lá no centro administrativo, na parede, as localidades que iam se emancipar. 93 localidades, mas a nossa estava pendurada por falta de habitante. E na nossa luta com um deputado que nós tínhamos lá, conseguimos que ele convencesse o governador Alceu Colares a incluir Lagoa dos Três Cantos. No dia da promulgação estava lá 93 municípios e embaixo escrita a caneta Lagoa dos Três Cantos. Lagoa dos Três Cantos, terra de um povo guerreiro, alegre, trabalhador e unido. Uma terra de gente que preserva o passado e que olha para o futuro com esperança e determinação. E começar juntos foi um bom começo. Trabalhar juntos foi um sucesso. E permanecer juntos será um progresso. O tempo passa, as pessoas passam, mas as origens precisam ser preservadas para que todos saibam de onde vieram e como são fortes as suas raízes.